Há 65 anos, no centro de um planalto vazio, surge um projeto inovador. Uma cidade inteira, feita de sonhos e de gente, que aprendeu a transformar ideias em soluções modernas. Da sala de aula ao laboratório, do campo à cidade, inteligentes. A FAPDF carrega o legado desse projeto de modernidade e investe no presente para alimentar novas ideias com tecnologia, ciência e inovação. Do sonho visionário que ergueu essa cidade, nasce e cresce a pesquisa científica que transforma a capital do Brasil. Assim tem sido o trabalho da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal há 33 anos, investindo em quem acredita que o conhecimento é capaz de mover o mundo. A cada aniversário, são apoiados mais de 1.600 projetos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento. São mais de 30 editais e programas com investimento nas áreas de bio, agro, tech, gov e também humanas. Afinal, a ciência está em todo lugar. Por ano, o governo do Distrito Federal destina parte do seu orçamento à FAPDF, que usa esse investimento para dar suporte ao ecossistema de inovação da nossa região. A Fundação reconhece talentos e oferece incentivos a projetos acadêmicos, de startups, do governo e a publicações que revelam a memória científica do DF. Com os recursos, são oferecidas bolsas de iniciação científica, de mestrado, doutorado e pós-doutorado para jovens pesquisadores a profissionais de renome. E para aqueles que ousam questionar, e se descobríssemos uma nova solução? FAPDF, 33 anos, investindo em quem transforma o Distrito Federal com ciência. Uma parte razoável da minha semana de trabalho é jogando videogame, e isso é bem divertido. Nunca tinha imaginado trabalhar com isso. Para mim é um sonho, quem sabe um dia trabalhar numa empresa de jogos, e no fim do dia o jogo bom é um jogo que emociona. É muito legal e muito gratificante ver como as pessoas gostam do que a gente faz e como isso diverte elas, né? É muito legal saber que o seu trabalho diverte as outras pessoas, mais que tudo. E toda vez que eu começo a me sentir um pouco confortável com o que eu estou fazendo, aparece um desafio maior para eu abraçar. Nós já temos mais de 1 milhão de downloads. Então, todo dia tem milhões de pessoas jogando nossos jogos. Trabalhar no mercado de games é você trabalhar sempre no limite da tecnologia. A gente tem que criar os jogos mais bonitos, gastando menos bateria do celular das pessoas. A cada semestre eu olho para trás e falo, nossa, eu sou um profissional muito melhor no final do semestre do que eu era no semestre anterior. Você tem que ser criativo, você tem que pensar o que dá para fazer, o que ninguém pensou a respeito desse problema e criar a solução. Eu acho desafiador testar, né? A gente tem que pensar em todas as possibilidades para tentar quebrar o máximo possível o jogo, achar os bugs, mesmo em situações mais improváveis. Quando eu tinha aproximadamente uns 4, 5 anos de idade, meu pai jogou videogame y desde então eu sempre joguei, minha vida são videogames. Es divertido, es súper divertido. Hacer juegos definitivamente deja la mente mucho más relajado, mucho más flexible. Eso no quiere decir que no seamos serios con el trabajo. Muito boa interação aqui entre as pessoas, sabe? Eu acho que a melhor parte é o time, as coisas que a gente vive no dia a dia, os problemas que a gente enfrenta e as conquistas que a gente consegue. Que a empresa toda, todas as áreas, elas estão juntas para fazer o jogo dar certo. Las personas, creo que las personas son más bien importantes aquí en la empresa. Y siempre que me despierto pienso, ok, hoy día voy a trabajar con esas personas, quiero resolver los problemas con esas personas. E também são uma experiência muito legal de ter gente do mundo inteiro. Então as pessoas vêm de experiências diferentes, jogaram coisas diferentes, então todo mundo contribui com uma coisa um pouquinho diferente do projeto. A gente está distribuindo diversão aí todo mundo. Então eu sei que eu estou fazendo uma coisa que pode mudar a vida de muita gente. Aquele momento de felicidade ao longo do dia que você fala, pô, vou relaxar. A gente está provendo isso para as pessoas. Todo mundo tem um celular no bolso, pode jogar. A gente quer marcar essa geração com os jogos. A gente quer que as pessoas daqui 10, 20, 30 anos lembrem de um jogo da Wildlife que eles jogaram
A gente quer divertir bilhões de pessoas. Boa noite, pessoal! Boa noite. Queria começar aqui falando que eu tô morrendo de saudade da minha sócia, Juliana Brito, que seria ela que estaria fazendo isso aqui. Ju, saudade, boa sorte aí em Tóquio. Estamos muito felizes. Eu acho que a gente vai começar, na verdade, com um vídeo depoimento da Game Jam Plus, né, com as pessoas falando pela gente. Então, por favor, Phil, solta o play. Since 2017, we have been on a journey that goes way beyond just making games. É muito além disso, não é só a competição, é o networking, é as amizades, as oportunidades de você, muitas vezes, viajar. C'est une occasion unique de se connecter avec des passionnés de jeux vidéo et des créateurs du monde entier. É aqui que nós encontramos os talentos, é aqui que nós os desenvolvemos, é aqui que nós os podemos ajudar. Together with our community, we are building a global movement. Uma das coisas que mais me impressionou é justamente o poder de atuação que a Game Jam Plus tem, né? Porque a gente está falando não de alguma coisa que acontece só aqui no Brasil, mas que acontece e impacta o mundo todo. Nosso principal objetivo é moldar o mercado de jogos, tentar criar uma indústria aqui. There were people from Asia, Europe, America, South America as well. China, Azerbaijan, Madagascar, Indonesia, Nigeria, Kenya, Democracia do Congo, Zâmbia, Germany, Serbia, France, Slovakia, Poland, Espanha, Portugal, Colômbia, Argentina, Costa Rica, Brasil. 9 years later, what started as a bold idea has grown into one of the biggest collaborative game development journeys on the planet. Our path has led to some serious impressive numbers. Over 14,000 participants, more than 2,000 games created, connecting people from over 100 cities and 50 countries across all 5 continents. But what truly drives us isn't the stats, it's our community. Diverse, passionate, unstoppable. People who believe in the power of games to change lives. Organizers, mentors, developers, artists, supporters. Each and every one of us is part of this story. In 2025 and beyond, come make history with us. Let's create, evolve, transform. Let's shape the future of the games together. Se você está aí na sua casa, pensando em fazer jogo, junta a tua turma e vem participar da Game Jam Plus. Valeu? 3, 2, 1, be Bem-vindos à 10ª edição da Game Jam Plus. É um prazer muito grande estar aqui com vocês agora. Para quem não sabe, o foco da Game Jam Plus é transformar jogos em negócio. Então, todas as etapas, tudo que a gente faz na Game Jam Plus é com esse objetivo de tentar simular, de tentar trazer experiências que o mercado vão fazer com vocês para essa competição. Então, como o vídeo acabou de dizer, né, a gente já está entrando agora na 10ª edição, já tivemos mais de 14 mil participantes nas 9 edições anteriores, mais de 2 mil jogos foram criados, inclusive alguns sendo lançado hoje, que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. E todos esses países que vocês podem ver ali no mapa já tiveram alguma sede na Game Jam Plus ao longo desses últimos 10 anos. Né? E uma curiosidade que eu estava até conversando hoje com a Zoe e com a Carol, é que o segundo maior país da Game Jam Plus, que é um evento brasileiro, é a Indonésia. Que ano passado teve mais de 600 participantes, e para quem estava aqui na final da Game Jam Plus da última edição, quem estava, acho que exatamente aqui no Hub, né, ouviu o depoimento da organizadora da Indonésia, dizendo que lá na Indonésia esse é o evento mais aguardado do ano, inclusive mais do que a Global Game Jam, que é um evento gigante, que eu tenho um respeito gigantesco.
Então, ouvir isso de alguém do outro lado do mundo é um motivo de muito orgulho. Isso não seria possível se não fossem alguns parceiros estratégicos, né, Edu? Eu queria chamar aqui no palco esses parceiros estratégicos, né? Essas pessoas que têm feito ao longo dos últimos 2 edições, dessa 10ª edição, da 9ª edição, fazer isso acontecer. Então eu queria chamar, por favor, Eduardo do Instituto Conecta, Kaká, que está tocando aqui o Games Dev Hub, que é esse espaço que vocês estão aqui agora. Brasília Game Hub, desculpa. Caetano, por favor, da FAPDF. E deixa eu pegar aqui minha colinha. Kaká, o Igor da Bring, também representando o presidente. Cadê Igor? E aí eu vou passar primeiro para você, que você já pegou o microfone. Né? Também agradecer também a Sequiti, DF também, por esse apoio. Mas Edu, obrigado. E queria falar por que vocês decidiram entrar nisso, por que vocês decidiram botar esse pé no mundo de games e por que o Instituto Conecta entrou nessa? Boa noite, pessoal. Entrei nessa porque acreditei nos doidos, igual você e a Ju, que chegaram aqui com várias ideias, né? E a gente acabou acreditando no primeiro Inova Summit, né? Eu queria, antes de tudo, agradecer aqui a SectDF, que é quem hoje realiza junto com a gente o Brasília Game Hub, né? Hoje ver isso aqui acontecendo, tá realizando o nosso objetivo. Agradecer a FAPDF, na pessoa do Caetano aqui, o nosso presidente Léo, sempre foi parceiro também, a FAP, em todos os projetos de game, BGF e outros, a Bring aqui com o Igor. Você lembra de 2 anos atrás, num evento que eu vim pra cá, a gente encontrou com o Léo, aí o Léo virou e falou, Ian, vou trazer a Game Jam Plus pra cá. Você lembra disso há 2 anos atrás? Lembro, foi aquele evento? Foi lá na FAP, lá no Sebrae Lab, foi um evento do Sebrae, naquela época, que foi quando a gente já tinha feito uma parceria no Inova, né, e a gente galgou fazer algo mais específico de game aqui em Brasília. E de lá para cá, ver tudo isso aqui acontecendo, eu acho que a gente está indo no caminho certo. A Game Jam Plus sempre foi uma referência, né, para todo mundo, e está realizando mais um lançamento, né? Ano passado a gente fez isso aqui lá no Planetário, junto também com a FAP e com a SECT, e está fazendo isso aqui hoje, vendo esse auditório, vamos chamar assim, né, lotado aqui, é sinal de que a gente está no caminho certo. Desejo a todos aí um ótimo evento, campeonato aí, disputa, né? E conta com a gente, o Instituto está aí, abraçou a causa do game, junto com você, com a Bring, com a Ju e outros parceiros. E o que a gente puder estar somando daqui para frente, seja com a FAP, com a SECT e outros órgãos, a gente vai estar buscando aí cada vez mais para trazer melhorias e benfeitorias para todos. A PEX e Sebrae também sempre muito presente, ajudando a gente também. Presente também. E aí, Kaká, como é que é coordenar esse hub aqui? Como é que tem sido? No primeiro dia que eu tive aqui, foi logo no lançamento, e a minha fala estava muito mais relacionada a ter as pessoas da comunidade aqui dentro, colaborando, construindo. A gente está aqui. Nesses últimos meses, a gente vê isso nitidamente, principalmente com a atuação do Igor, do Anthony, do Hugo, que estão diariamente aqui. Hoje ainda mais forte, incluindo o Miron, que está tanto com o Despausa, vai passar, está mais aqui, mas ele também que conhece todo mundo, está sempre coletando uma série de coisas. Então está com representantes da comunidade e está com a comunidade aqui dentro, é o que faz isso aqui acontecer. Basicamente, eu digo que eu cuido da parte física e digital, mas às vezes puxando uma orelha aqui, tentando ter uma ideia aqui diferente para a gente poder acontecer. Então, para vocês terem uma ideia, hoje a gente vai poder, junto com o lançamento da Game Jam, a gente também está mostrando pela primeira vez um painel com todas as plaquinhas para as pessoas entenderem o tamanho, a dimensão do projeto que é o BGH e quem está dentro disso aqui. A gente vai fazer sempre algumas melhorias, e para quem olhar 2 CDs ali, que é um do Xbox e um do PlayStation, quem não convive diariamente aqui não vai saber, ou quem não participou daquele dia. Foi quando o Bill Anderson esteve aqui e quando o Brown esteve aqui, que é o do
Mr. Beast, né? Isso, o Beast e o Michael Brown. Isso, eu esqueci o primeiro nome dele. E o BO do Payday. Então, assim, as pessoas estão tendo não só o privilégio, mas a honra de estar aprendendo com quem já faz e com outras pessoas que estão podendo vir aqui, né? A gente teve o Saulo da Behold e já teve uma série de pessoas. Então, assim, está sendo fácil. Entendeu? A gente está com todo mundo aqui dentro, eu quero que isso aumente cada vez mais. A gente tem os editais abertos tanto para a realização de eventos aqui dentro, quanto para coworking, que era algo que a gente estava tentando buscar meios de fazer. Hoje as pessoas podem estar aqui, independente de quem seja, desde que esteja conectado à indústria de games. Desde roteirista, designer, jornalista, qualquer profissão ou desenvolvedor. Além disso, a gente vai aprendendo e vai tocando todos os dias. Valeu. Boa. E Caetano, eu estava falando mais cedo com alguns colegas meus de como os jogos, né, eles podem ser a porta de entrada para o mercado de tecnologia. É muito mais fácil você convencer uma criança a criar um jogo do que a programar um software, né? Então, qual foi a motivação e bem-vindos ao apoio à Game Jam Plus, vocês estão aqui pela primeira vez com a gente. Obrigado. Queria que você falasse um pouquinho aí o que motivou e como é que você está se sentindo aqui vendo tanto esse vídeo que você acabou de ver agora e toda essa galera. Bom, boa noite a todos. Em nome da FAPDF, do nosso presidente Leonardo Reisman, né? Saudar a todos aí. Na tarde de hoje, inclusive, conversando com o Léo, ele falou que por motivos de agenda aí, ele falou, vai lá. Mas a gente estava falando da importância hoje, né? Que a FAP, junto com a SECT também, e todo o governo do Distrito Federal, é de estar no micro ao macro, né, na questão da tecnologia aí. Então, realmente, a gente está em todos os cantos, em todos os projetos, apoiando a todos aí. Como você disse, uma criança é muito mais fácil motivar uma criança, né? Esse é um evento nacional que criou aí pernas, né, criou asas global aí, e é um dos compromissos nossos. Esse evento ele gera negócios, ele gera capacitação, ele mexe com o ecossistema, ele motiva, a criatividade dele é muito grande, né, no final, o resultado final dele. E como eu comentei, que eu estava conversando com o Léo, né, a gente quer dar oportunidade realmente da base, né, até o topo da pirâmide aí. Eu acho que é aí que engloba essa questão do adolescente aí, do iniciante, né, que está sendo motivado aí, é o que a gente busca. E ao longo da noite você vai ver, a gente vai ter pelo menos 2 depoimentos de jogos e times que nasceram na Game Jam Plus e viraram negócios. Acho que vai balizar o que você acabou de falar. E por último, mas não menos importante, meu amigo e presidente da Bring, super parceira nossa nesses últimos anos, Igor, obrigado, enfim, qual é seu? Eu acho que é muito pouco tempo para falar de tanta coisa que você fez ao longo desses 10 anos com a Game Jam Plus, Ian. Eu acompanho, além de ter você como grande amigo meu, né, fazendo uma declaração aqui para você em aberto, eu sempre acompanhei a sua carreira de longe. Eu nunca, na minha carreira de desenvolvimento de jogos, pensei que fosse te conhecer um dia. Então, o que você faz com a Game Jam Plus, as vidas que você está impactando aqui, né, permite as pessoas sonhar. Há 10 anos atrás, isso não era tão possível assim quanto é hoje. Você faz parte dessa história. Então, eu gostaria de uma salva de palmas para o Ian. Eu gostaria de agradecer a Game Jam Plus. E claro, eu fico muito feliz em estar aqui com vocês, eu fico muito feliz em poder ter essa troca com você, Eduardo, com você, Kaká. Fico feliz em a gente ter se conhecido, ter feito essa troca. É muito bom aprender com vocês e é muito bom essa troca de experiência que a gente faz. Acredito que a gente evoluiu muito ao longo desses tempos aí, desde quando a gente começou a conversar, desde que começou a sonhar juntos. Então, Eduardo, muito obrigado. Kaká, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a SECT também pela realização junto com vocês. Gostaria também de agradecer aqui a FAPDF, a figura do Caetano. E, não menos importante, claro, a Bring.
Muito obrigado, pessoal. Eu fico até emocionado porque vocês fazem isso acontecer, a comunidade faz isso acontecer. Então, ver vocês tendo essa oportunidade aqui no Brasília Game Hub, conectado com a Game Jam Plus e com todos os parceiros aqui presentes, a gente vê essa evolução, né? E isso é de muito orgulho. A gente está mais de 10 anos aí na estrada, né? Como a Bring desde 2021, como comunidade desde 2013, 2014, né? E ver esse legado indo para frente, ver esses projetos maravilhosos serem feitos aqui, o quanto todos evoluíram aqui, né, com o Brasília Game Hub, né? Teve a apresentação de pitch ontem no Festival de Brasília, foi incrível, parabéns a todos. E é isso, eu sinto muito orgulho de estar com vocês, vocês são a nossa família. Muito obrigado. Só uma anotação rapidão sobre isso aí que o Anthony me falou, que a Lobo Guará, que é Lobo Guaraná foi a que recebeu destaque lá, e o Anthony falou que vocês evoluíram bastante, então fiquei muito feliz de saber que vocês estão aqui com a gente. Lobo Guaraná da minha amiga Júlia, que me deu aqui alguns. E queria também agradecer, pegando esse gancho da Bing, infelizmente não pôde estar aqui presente hoje, mas acho que quem abriu as portas da Bing pra gente alguns anos atrás foi o Alberto Miranda também. Queria também agradecer ao Alberto por ter começado essa história lá atrás com a gente. Pessoal, muito obrigado a vocês pelo apoio. Eu vou chamar os nossos novos parceiros, porque o próximo parceiro é o vídeo do Paulo. Então vou primeiro chamar um parceiro que eu tenho um orgulho muito grande de poder anunciar nessa 10ª edição da Game Jam Plus, que é a maior, ou melhor, não vou falar a maior empresa da América Latina de desenvolvimento de jogos, porque isso é pouco. Eu vou falar que é uma das poucas unicórnios, independentemente do segmento da indústria que a gente tem no Brasil, que é o Wildlife. O Rafael Garibe, que é o meu grande amigo quem fez a ponte, mas quem veio aqui representar o Wildlife é o Bernardo. Cadê o Bernardo? Ô Bernardo, vem aqui falar um oi aqui pra galera. Acho que pode passar o slide, porque o próximo é parceiros, não é? Não é o slide parceiros? Aí ele fica com o slide parceiros aqui. Tudo bem, cara? Cara, muito obrigado. Você não tem ideia da honra que é ter a Wildlife. Eu lembro quando eu estava negociando com o Rafael. Alguém tem um microfone para eu dar para ele aqui? Cadê o microfone dele aqui? Quando eu estava negociando com o Rafael, eu falei: Rafael, ferrou, eu sou um péssimo negociador. Eu quero muito a Wildlife. Eu só fiz isso 2 vezes na minha vida. Uma com o Flamengo, quando a gente teve uma categoria do Flamengo em 2018. E uma outra com a Unicef. Eu queria muito chegar na minha casa e falar para os meus pais: cara, eu fiz uma categoria com a Unicef e fiz uma categoria que o Flamengo era para mim mesmo. Então, assim, a Wildlife acho que foi esse terceiro ator na história da Game Jam Plus, que eu tenho, assim, um orgulho. Vocês estão pagando, diferente do que foi o Flamengo e a Unicef. E, inclusive, eu acho que queria que você contasse um pouco, primeiro, qual é o seu cargo. Acho que é muito significativo o que você faz na Wildlife, porque a gente está querendo com a Game Jam Plus. E o que a Wildlife está procurando na Game Jam Plus? Boa noite, pessoal. Então, acho que ele falou um pouco de Garibe, né? Acho que Garibe que pagou o pedágio, na verdade, porque ao longo do ano eu saía do trabalho 7 e pouca da noite e Garibe ficava. O que está acontecendo aqui? Não, hoje eu vou ficar até as 10 da noite. Aí eu, que é isso? Mentorando o pessoal do Game Jam Plus. Eu, caraca, Garibe, o que é isso? É uma iniciativa nova da gente, ele começou esse ano e aí tá super empolgado. E aí na hora da parte mais legal, que era ele vir aqui conhecer o pessoal ao vivo, ele saiu de férias e eu ganhei esse presente, na verdade. Então, eu tava de férias também, eu voltei direto das minhas férias pra cá. Ou então eu vou falar, Garibe não teve tanto compromisso, não. Mas então, eu vou me apresentando. Na verdade, vou falar um pouco da Wildlife primeiro, né? O Wildlife Studios é uma empresa que já tem seus 14 anos no mercado. Começou bem escondidinha e sempre fazendo jogos celulares, então a especialidade em jogo celular. Já passou dos seus 4 bilhões de downloads no mundo todo, tem mais de 60 jogos publicados e títulos que alguns de vocês devem ter jogado, tipo Sniper 3D, Tennis Flash, War Machine, são títulos famosos da empresa. Né? Falando um pouquinho de mim, eu estou na Wildlife há 5 anos, eu tenho uma trajetória assim. Quem trabalha com jogos hoje, né, com a trajetória, o que é que a pessoa faz para chegar em jogo? Eu sou engenheiro civil e caí de paraquedas na área de gestão de produto e por acaso era mexendo muito com game design, então um super privilégio. Aí passei joguei o tanque de guerra, War Machines, fui diretor do Skywars, que é o nosso joguinho de avião,
fui diretor do Zuba e agora estou na parte mais legal, estou fazendo jogos novos desde o começo do ano, né? Essa é a parte que Garibe toca lá na empresa, né? Então, é por esse motivo que está se conectando aqui com vocês. Quer dizer, rapidinho, vamos deixar isso bem claro para o nosso público que está vendo aqui agora, para os nossos patrocinadores que falam em gerar negócios. A Wildlife está patrocinando a Game Jam Plus, vai ter uma categoria na Game Jam Plus esse ano, porque ela quer conhecer talentos, ver boas ideias, apoiar ideias que podem se tornar projetos de sucesso. Cara, é sobre isso. Fica em São Paulo. Tem um pequeno escritório na Finlândia, um pequeno nos Estados Unidos, mas hoje 95% da empresa está em São Paulo. A pergunta foi onde é que é a sede, onde é que fica a Wildlife, para quem não conseguiu ouvir que está na nossa câmera ali. Bernardo, muito obrigado pelo apoio de vocês. A gente vai se falar bastante ao longo aí, do ano. E é isso. Valeu. Mais um patrocinador esse ano, que não vai ser uma categoria, mas é alguém que também quer achar jogos, um patrocinador internacional. A gente vai ter um videozinho para falar da Power Group, né? Por favor. Ó, o Jay. Hi everybody, and welcome to another wonderful season of Game Jam Plus. I'm Jay Powell. I'm the CEO of the Powell Group, and I'm the founder of Indie Game Business. We at the Powell Group work day in and day out to help indie devs, publishers, trade organizations, and anyone else in the industry be better at business. And that's also the reason I founded Indie Game Business, to provide developers like you all the same resources and the same education that a lot of the bigger studios have, but do it for free or for at least extremely cheap. I was asked to put together a short video explaining why we're supporting this. It's simply because of you all. Innovation in the game industry doesn't come from AAA studios or big publishers. It comes from indie devs and jammers just like yourself. I want to see you all succeed, and I can't wait to see what you create this year, and hopefully you'll be able to bring it to Steam and every other platform out there and create a new career for yourself. Thanks, and good luck. Antes das categorias premiadas, eu também queria agradecer a AppMagic pelo apoio, a IGDA, que é a maior associação do mundo de desenvolvimento de jogos, e eu acho que eu falei todo mundo, né? Tomara que eu não tenha esquecido ninguém. Agora eu vou falar um pouco das categorias que a gente vai ter esse ano. Então, tem as categorias clássicas que vocês já conhecem. Felipe? Tá. As primeiras são as novas? Então vamos começar com as categorias novas. Então, são realmente são as clássicas que a gente sempre teve, que são uma categoria de educação. Então a gente está buscando jogos que tragam algum elemento de educacionais, que possam, olha, tem um estúdio aqui da Itsy Bitsy ali, assim, meu Deus, esse ano. E você ganhou essa categoria há alguns anos atrás. Então a gente vai ter uma categoria de novo esse ano de educação. Vamos estar tentando conectar com algumas faculdades, algumas redes de ensino. Pode passar. Uma categoria de diversidade, que tem que ter pelo menos 40% do time compostos por maiorias minorizadas. Então também firmando o compromisso, principalmente que a Juliana tem desde que ela virou CEO da Game Jam Plus com essa pauta de diversidade. Uma categoria que vai e volta, já teve alguns anos, não teve ano passado, que é uma categoria voltada para sustentabilidade, então jogos que abordem temas do meio ambiente e assuntos ligados à sustentabilidade. Todas essas categorias com $250 de premiação, pode passar. E as novidades, né? Vou até chamar um amigo meu daqui a pouco aqui no palco para me ajudar, mas deixa eu ver qual é a primeira. A primeira é a nossa. Pela primeira vez a gente vai ter a nossa categoria da Game Jam Plus, comemorando os 10 anos de Game Jam Plus. A gente vai falar um pouco mais das regras mais pra frente dessa categoria, mas basicamente vocês vão poder usar um dos nossos mascotes que estão ali. São aqueles 6 mascotes ali, entre outras coisas. Então vai ter essa categoria da Game Jam Plus. Pode passar. Uma categoria para universitários. Então a ideia é que a gente encontre times que tenham pelo menos 50% dos seus... Ops. Tem alguma outra luz assim? Então essa categoria é para
você que tem você professor de universidade, coordenador de curso de universidade, que quer trazer destaque para a sua universidade, então a gente vai estar premiando times específicos de universitários. Inclusive, essa foi uma ideia do Bruno Campanolo, de Curitiba. Bruno, obrigado pela ideia. Pode passar. Categoria da Wildlife, como eu já falei, pode passar. Que vai ter $1.000 em premiação, possibilidade de publicação, possibilidade de contratação para Wildlife, além também de uma possibilidade muito forte, inclusive, de investimento de $5.000 em marketing do jogo criado na Game Jam Plus, obviamente. E agora, para falar as próximas 2 categorias, eu vou chamar o meu grande amigo e atualmente colega de trabalho, Pedro Caixa. Boa noite, pessoal. Tá um pouquinho difícil de ver vocês agora. Queimaram todas as luzes, é isso? Uma queimou todas. Ai, cara. Todo mundo liga pra Gente, desculpa, eu só queria uma foto mais clara, eu juro. Aproveita e fica aqui com a gente, porque essa categoria é simbólica. Fica. Na verdade, eu não sei se é essa, mas acho que a próxima. A próxima vai te envolver também, o Zoe. Então, fica aí. Pode ficar. Pedro, vamos primeiro explicar essa super novidade da Game Jam Plus. Como eu disse, a Game Jam Plus ela quer transformar jogos em negócio. E é impossível transformar jogos em negócio sem marketing. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Pedro Caixa, sou um dos maiores influenciadores hoje no Brasil sobre desenvolvimento de jogos. E eu já estou aqui com o Ian, com a Game Jam Plus, participando das mentorias para a galera que está participando, apresentando o final, fazendo um monte de coisa. Já tem 3 anos, né? Desde 2022, desde 2022. Só 3 anos? 3 anos? 3 anos. Achei que fosse mais. Firjana lá. Já parece uma vida, né? E assistindo a última final da Game Jam Plus, com um palco maior, né? Com tudo tão... No Innova Summit. No Innova Summit, com tudo acontecendo, eu fiquei... Isso tá muito legal, mas... Pô, ainda falta... Eu queria tanto que tivesse, tipo, 1.000, 2, 5, 6, 10 mil pessoas assistindo simultâneo a final da Game Jam Plus. Eu fiquei matutando isso na minha cabeça. Como que a gente vai conseguir fazer isso? Como a gente vai conseguir fazer isso? E aí eu lembrei de como minha carreira começou. Minha carreira como influenciador digital sobre desenvolvimento de jogos começou numa Game Jam, em que eu fui participar de uma Game Jam com alguns amigos meus. Não era a Game Jam Plus, mas era uma Game Jam normal. E eu comecei a gravar um diário da gente ali fazendo o nosso jogo e tal. E em um final de semana eu peguei 1.000 milhões de views na internet de forma completamente orgânica. E eu fiquei, tá aí aonde a gente vai fazer o storytelling. Não é a Game Jam Plus que precisa do marketing, são os desenvolvedores, a galera que vai fazer os jogos. A gente vai ajudar vocês a criarem a sua própria comunidade. Então eu estou muito feliz de ter trabalhado nessa categoria, de ajudar, de planejar, de escrever essa categoria, porque a gente vai fazer de tudo para ajudar todos os desenvolvedores, todo mundo que vai estar participando, a conseguir promover seu próprio jogo, criar uma comunidade, para que se seu jogo virar algum negócio, você já vai ter um baita argumento para mostrar para o investidor, para o publisher, de sabe esse joguinho aqui que eu estou fazendo? Então já tem 5.000 pessoas no meu Discord esperando por ele, já tem 1.000, 2.000, 3.000 wishlist na Steam. Então essa foi a intenção dessa categoria, não só fazer vocês postarem vídeo, mas fazer vocês já se prepararem para essa etapa do negócio, que é vender o jogo. E a gente estava um dia na minha casa, com alguns amigos, bebendo, e aí teve uma outra ideia. A gente teve uma outra ideia, que é por isso que eu pedi pra você ficar Zoe, porque a Zoe, junto com a Carol, por causa do Miron, cadê o Miron, que fez o meio de campo, que nos apresentou, ela faz parte de um grupo de digital influencers que a gente tem na Game Jam Plus. E aí a próxima categoria... Quase, hein? Pode explicar isso também. Hoje em dia, uma parte muito importante da indústria de games são os criadores de conteúdo. Eu já vi publishers e investidores
quererem ver o fator streamabilidade de um jogo. Quanto que o jogo é streamável? Quanto que o jogo consegue virar conteúdo interessante, consegue virar conteúdo legal? E por que a gente não trazer os criadores de conteúdo também para dentro da Game Jam Plus? Essa vai ser uma categoria que vai rolar de uma forma um pouquinho diferente. A gente quer literalmente trazer criadores de conteúdo de fora, que não sejam desenvolvedores de jogos, para criar conteúdo sobre os jogos de vocês. Então vocês que vão participar da competição, da próxima competição, saibam que a gente vai fazer de tudo para vários influenciadores fazerem gameplay, react, e assim, a quantidade de conteúdo que a gente quer gerar aqui vai ser absurda. E eu vou pegar esse gancho para aproveitar e falar do Põe Pra Jogo, que é o nosso jornal, novela, enfim, jornal. Eu queria que a Zoe falasse um pouquinho como é que tem sido essa experiência junto com a Isa de Manaus, junto com o Nubzinho do Rio de Janeiro, enfim, como é que tem sido essa experiência? Cara, a gente vê muito essa importância do marketing mesmo e da empresa aparecer pelo Põe Pra Jogo. Então são vários criadores de conteúdo pelo Brasil inteiro mostrando a criação de jogos que, assim, está muito forte no Brasil. A gente vê isso justamente na hora de escrever um roteiro e que sempre tem coisas novas para falar. Inclusive eu queimei essa luz aqui, na verdade o circuito inteiro, querendo uma coisinha mais clara para voltar para o próximo Põe Pra Jogo, que a gente está cobrindo aqui esse evento para mostrar para o Brasil inteiro o que a gente está fazendo aqui, que é um movimento muito importante. Fiquem ligados. Fiquem ligados no canal do YouTube da Game Jam Plus. A cada 2 semanas tem um capítulo novo. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Phil, temos mais alguma categoria ou acabou? Que eu não lembro agora direito. Ah, tá. Aí iremos agora para as nossas categorias clássicas. Categoria mobile teremos novamente. Categoria melhor jogo de PC. Melhor arte, melhor áudio, melhor game design, melhor narrativa, que não teve ano passado por um vacilo meu, que eu dei uma sequelada ali, mas enfim, esse ano voltou. Teve uma forma diferente. E as clássicas, melhor pitch, melhor build e melhor jogo do ano, que não poderiam ficar de fora. Qual vai ser o cronograma? Isso é uma mudança esse ano, né? Como é que vai ser o cronograma esse ano da Game Jam Plus? Phil, pode passar, por favor? Então, para quem não sabe, a Game Jam Plus ela dura 7 meses, né? Era 8, agora vão ser 7 meses, divididos em 5 etapas, né? A primeira etapa são as Game Jams, que começam no dia 17 de outubro de 2025 e vão até o dia 19. Simultaneamente, eu acho que a gente já está com, enfim, o mesmo número de sedes do ano passado, acho que pelo menos 70 cidades, em pelo menos 30 países do mundo. Depois a gente tem a nossa incubação, que é online, a gente passa alguns conteúdos muito voltados para a produção de jogos, que vai de novembro até comecinho de janeiro, né? Onde dia 13 de janeiro, enfim, começo de janeiro, quando os desenvolvedores entregam as builds e o pitch dos seus jogos. Depois a gente tem as semifinais. Já tem uma diferença, que a gente provou a avaliação para poder acelerar o processo. Você quer pegar o microfone também? Pode falar, fica à vontade. Aqui, ó. Vai. Gente, eu roubei a camisa do Felipe, tá? Desculpa. Era pra eu estar com essa camisa, né? Tudo bem. Então, gente, a gente teve, graças ao fim do cronograma, a gente teve mudanças no cronograma, né? Pra trás. Então, as avaliações da incubação vão ser mais rápidas esse ano. A gente vai encerrar as avaliações no início de fevereiro. A novidade é que a gente vai pagar os jurados esse ano para a gente vai pagar os jurados para ser mais rápido. Isso inclusive, faz parte do nosso movimento de tentar levar dinheiro para a comunidade, essa coisa toda. Então, no início de fevereiro, a gente já está encerrando as avaliações da semifinal para não atrapalhar no carnaval e tudo mais, porque as semis já estão acontecendo no final de fevereiro e no início de março. E eu queria falar uma coisa sobre as semis, né? A gente muito provavelmente tem a semi Latam presencial garantida. E assim como na segunda edição da Game Jam Plus 2017, porque 2016 foi o MVP, que a gente criou o Rock in Rio Me Adota, eu vou fazer uma promessa de botar todo o esforço do mundo, igual que a gente botou no Rock in Rio, para que todas as semifinais da Game Jam Plus sejam presenciais. Então a Juliana está agora lá em Tóquio, como eu falei, negociando a final asiática presencial, com ótimos contatos nas Filipinas e na Indonésia. Estamos tentando também fazer de novo, porque já teve 2 finais europeias presenciais, na Polônia e Portugal, então a gente quer que tenha mais uma vez uma terceira final presencial na Europa, e a segunda consecutiva, que eu já fiquei sabendo que parece que vai rolar na África. Eu fui esse ano para Angola, e a gente quer que isso aconteça ano que vem novamente.
Então, assim, há grande chance de todas as semifinais da Game Jam Plus serem presenciais. Depois tem a aceleração. Isso, aí a gente já encerra logo as semifinais no início de março para acelerar a aceleração, para puxar para trás, porque a nossa grande final vai acontecer pela primeira vez em maio, então um mês para trás, porque acontecerá novamente no Innova Summit, que estará com data nova. Né? Por que está com data nova mesmo? Porque estamos em ano de Copa, e tem muita coisa acontecendo, né? Então as datas estão todas diferentes esse ano. Então a gente a gente recebeu a notícia do Innova Summit um mês para trás, então o Game Jam Plus vem um mês para trás, e aí todo o nosso cronograma tem pequenas mudanças aqui e ali, mas as mudanças só acontecem daqui para frente, né? A boa notícia é que vai ser a final da Game Jam Plus dentro do Innova Summit, e no dia seguinte é BGF. Exato. Então as pessoas vão ficar aqui. Ano passado, Caetano, não sei se você está sabendo, a gente trouxe quase 200 desenvolvedores de 20 países para Brasília. Então os quase 200 desenvolvedores vão ficar aqui uma semana em Brasília. Então a ideia é a gente vai dominar Brasília em maio. Exato. E aí esse ano a gente vai ter essa questão do encaixe, que o pessoal vai todo poder participar da BGF, né? Então, lembrando que todos os estúdios que quiserem expor na BGF podem se inscrever com o formulário que a gente solta, então não perca essa oportunidade. Esse último ano a gente teve 53 estúdios na BGF. Se vocês tiverem jogos sendo lançados no período da BGF, a gente dá um stand especial também para os estúdios que estiverem lançando jogos naquele período, e é uma oportunidade de vocês terem pessoas do mundo inteiro, literalmente, jogando o jogo de vocês por causa da final do Game Jam Plus estar junto, né? Então, é uma semana lotada. Uma semana pesada. Não quero nem pensar nisso. Eu quero ir pra Chapada num desses dias, né? Eu quero conhecer a Chapada. Depois. Depois ou antes? Depois. Pode passar o slide. A gente vai passar um videozinho do que foi um pouco essa final no ano passado, para vocês sentirem um pouco esse gostinho. O aftermovie da final desse ano, aliás, da última edição desse ano. Vamos então descobrir quem é o melhor jogo do mundo. Game Jam Plus brought this incredible global community together in Brasília, the capital of Brazil, and a city quickly becoming a reference in supporting and growing the game development ecosystem. Through the week, jammers, developers, organizers, investors, and creatives from all over the world came together to learn, share, and celebrate the grand final of Game Jam Plus 24-25. It all began with a powerful opening ceremony at Brasília Game Hub, where we honored the journey that brought us here. Some of our most dedicated fellows and organizers who helped build Game Jam Plus over the years were recognized with special tributes. Thank you very much. This is for you guys, not for me, it's for my people. Brasília wasn't just a backdrop. It became part of the experience. The World of Games invited the city with a gamefight contest, a photo competition, and a digital art challenge that merged Brasília's unique design with the imagination of game creators from all over the world. Between intense activities, many participants also joined guide tours exploring the city monuments, modernist architecture, and cultural richness. Era uma bola. Sim. Eles cortaram no meio. Sim. Os caras encostaram aqui e o muro da gente tá lá. Quando o artista veio eu disse, não, deixa assim mesmo. Essa porra é fura, né? Back at the hub, the energy was high with joy. Our connection point between indie devs and the market. The event kicked off with Demo Day, where over 15 global publishers and investors came to watch studio pitch their games, gain visibility, feedback, and opening the doors for future opportunities. Tell me who loved this the most. Raise your hands. Thanks. And then the moment everyone was waiting for. Game Jam Plus award ceremony held at the Innova Summit, a true gala night celebrating creativity, dedication, and the power of collaboration.
Meu nome é Ian Rocha, eu sou o fundador da Game Jam Plus. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Para completar esse quarteto de início aqui, eu vou chamar a minha sócia e a empreendedora, empresária, seja qual for o gênero que eu mais admiro na minha vida, Juliana Brito! Before I announce the winners, we pause to honor the ones who make this movement thrive. Our jammers who build their hearts in every build, our organizers who give their time and soul to the cause, the woman who leads and inspires every step of the way, and our CEO, Juliana Brito, whose powerful speech reminds us why we do what we do, and move the entire room to tears. Then it was time to celebrate the very best of the year. Games like Zen Tipper from the Madagascar, Mahoshi Swap from Costa Rica, and Dragging Up from Brazil took home multiple awards representing their regions with brilliancy and originality. Isso daqui pra nós representa o Dragging Up postado na Steam. But the night's greatest honor went to the Love, Esperanza from the Philippines. Its creator returned to the stage again and again, each award a tribute to the story that captured hearts and minds around the world. This was more than a competition. It was a celebration of courage, creativity, and community. Because Game Jam Plus isn't just about making games, it's about making history together. And now, it's time to get ready. The 10th edition of Game Jam Plus is on the way, and you are invited. 3, 2, 1, be E agora, para fechar essa parte da Game Jam Plus, tem mais um videozinho, né? Eu queria mostrar um estúdio da Costa Rica que acabou de levantar mais de $200 mil com 2 jogos criados na Game Jam Plus. Um criado na última edição e um criado há 4 anos atrás. Inclusive, foi a primeira pessoa que fez uma tatuagem da Game Jam Plus. Esse cara que vai falar, a segunda fui eu, a minha tá aqui. Mas ele fez antes de mim essa tatuagem, então, Dustin, por favor. Falando em apoiar a indústria de games independente, ficamos muito felizes ao receber a notícia de que Mixit, um jogo que foi desenvolvido durante a Game Jam Plus por gamers da Costa Rica, foi selecionado para receber um financiamento do fundo El Fauna, que será de grande ajuda para impulsionar o desenvolvimento do game. One of the things that we stood upon as a way to motivate us and about the project and everything in general, but how far we have gotten with this project and as a studio in general has been Game Jam Plus. That is for sure. It's one of the main things that kept us motivated and kept us in the game and with the correct mindset that this is possible and that if we continue to try and if we get the right resources, we will be able to get far or at least give it our best shot or around the project we want to do. Again, we are not the only studio that participated in the Game Jam Plus. Like us, a lot of other studios have had success just following this pipeline and following the goal that they have and having that confidence. We like to think that we have motivated other studios to be a part of it. And yeah, I hope that this video helps motivate even greater people and investment and companies to support this project, support your indie game development studios, and that it motivates other small projects that wants to take it to the next step to continue working hard and enjoying the whole experience of being a game dev. We're very happy, we're very grateful, and we can't wait to participate in the next one. And in general, we're very happy with the whole process that we have had with them. So yeah, next one. Uhul! Fechamos a primeira parte do nosso evento.
E agora a gente vai para a segunda, vai ser um pouco mais rápido agora, pessoal, que é para falar do lançamento da Publisher, que é uma outra vertical do projeto que o Instituto Conecta, junto com a CICT, está fazendo aqui com a gente, né? A Game Jam Plus é uma dessas verticais. Essa Publisher é uma parceria do Instituto Conecta, da Indie Hero e da Google Games, meu amigo corintiano, sofredor, Matheus. Matheus, por favor, vem ao palco. Primeiro eu queria te falar que é um grande prazer trabalhar contigo. Eu que agradeço, obrigado pela parceria. E boa noite a todos aí, pessoal. Primeiramente, eu não sei o que eu vou falar aqui, porque não preparado. Não, deixa eu te falar, o que a gente vai fazer? Primeiro você pode falar rapidinho o que é Google Games, aí depois a gente vai chamar no palco o Legacy of Evil, depois a gente vai falar do lançamento que está acontecendo hoje também, e você vai ficar comigo no palco e a gente vai chamando as pessoas. Beleza? Quem sabe faz ao vivo. Tudo bem, o que é Google Games? Bom, a Google Games hoje é uma publisher especialista em auxiliar estúdios brasileiros, tá? A gente só trabalha com estúdios brasileiros na parte de publicação de jogos e nessa parte estratégica para chegar mais longe, né? Onde a gente tem aí jogos que podem ter um diferencial muito grande e às vezes não tem acesso de estar nos consoles, que hoje é o nosso diferencial. Então a gente tem parcerias com Microsoft, Sony e Nintendo. Exola também é um grande parceiro e sempre agradeço o Alessandro aí por ter feito todo esse trabalho com a gente aí, ter desenvolvido também essa parte de publicação e melhorado, né? Toda a parte de marketing também. A Exola que é um grande parceiro. E aí o primeiro projeto que a gente já lançou dessa parceria, né? Foi há um mês atrás mais ou menos. Cadê o Felipe? O Uruka Boy. Onde está o Uruka Boy? Acho que pode passar um slide. Vamos, enquanto ele vem vindo, dá um play no trailer do Legacy. Ladies and gentlemen, listen up. The extraordinary legacy of evil has arrived. The adventure that will test your courage. Embark on a journey filled with mystery and excitement, where fearless heroes confront sinister creatures and unforeseen dangers. With stunning visual effects and gameplay that pushes the limits, this is the game that promises to transform your entertainment. Don't waste a minute. Come experience Legacy of Evil, the new milestone in electrifying adventure. Add it to your wish list on Steam. Quer falar um pouco da história também do jogo e tal, apresentar pra gente aí? Boa noite, galera, tudo bom? Pois é, Legacy of Evil, né? Finalmente, 3 anos aí de desenvolvimento, foi lançado esse ano. Graças, né, ao Matheus aqui, a galera da Google, né? O pessoal da Indie Hero, né, ajudou bastante, claro. E, pois é, foram 3 anos de desenvolvimento. Eu queria terminar em 1 ano, vou confessar. 3 anos foi puxado. mas é isso, né? Na nossa profissão é assim, a gente mira e é sempre difícil, né, entregar o melhor produto no menor tempo, né? Então, mas eu assim, estou muito feliz com o lançamento. Eu acho que a gente conseguiu fazer um jogo divertido, não tão grande, né, que cabe no tempo, né, todo mundo que jogou, pelo menos os feedbacks que eu colhi, gostaram bastante. Os feedbacks da gringa também, né? A gente só teve uma review negativa, que foi de um chinês que não gostou do meu ícone. Não gostou do ícone, ele achou o ícone muito assustador. E aí ele não jogou o meu jogo. Acontece. Mas o nome é Legacy of Evil, né? Eu não poderia botar um ícone bonitinho, então a gente acontece essas coisas. Então, como o Felipe falou, ele desenvolveu o jogo aí, demorou um pouco mais de 3 anos, e nesse ano, por conta dessa parceria com o Instituto Conecta e Indie Hero, a gente fez todo um cronograma para poder deixar o Legacy aqui, fazer o melhor lançamento com o estúdio da Uruka, que é de Brasília também. A gente tem outros estúdios de outras regiões, mas a gente preparou tudo isso esse ano para poder fazer um lançamento bem bacana e que alcançasse o mundo inteiro aí, né? A China foi um dos países que a gente teve mais visibilidade, então olha só, todo o trabalho a gente alcançou os vários países. A China, a gente sabe, né? É um grande mercado aí que a gente está entrando agora também, como pode. Ô Matheus, bem que você podia prometer porte para o jogo ganhador da categoria de 10 anos da Game Jam Plus para todos os consoles, né? Vamos prometer isso para a galera aqui agora?
Olha, rapaz, depois eu negocio isso com você. Obrigado. Então, o próximo jogo que a gente vai lançar, que está sendo lançado hoje, é um jogo de Minas Gerais. É um filhote da Game Jam Plus. O Gabriel tá aqui, cadê o Gabriel? Vem pra cá, meu garoto. Pode passar aí, pode dar um play, Phil, que enquanto o Gabriel vem a gente vai vendo um pouquinho. Mas esse é bom. Para vocês que estão com acesso aí, esse é o trailer que foi da Game Jam. Vocês vão ver a diferença do processo também que teve do jogo, melhoramento, né? Vocês vão ver que é outro visual, melhoria gráfica também, a gente teve bastante trabalho, o Gabriel fez um excelente serviço aí também. Verdade, se vocês entrarem agora no Instagram do Real Umbrella, vocês vão poder ver a evolução, como evoluiu. Pode jogar ele ali também, né? Que a gente tem aqui presente agora. Pode jogar lá. Pessoal, tá disponível hoje, descontinho aí, é só botar aí o que vocês desejam, podem comprar. Inclusive tá com bundle com o Legacy of Evil lá, tá vendendo junto, hein? Então já vai comprar tudo. E aí, Gabriel, como é que tá sendo essa experiência? Como é que foi, na verdade, participar da Game Jam Plus na última edição, na verdade, né? E tá agora lançando aqui o seu jogo, enfim. Então, primeiramente, boa noite. Tá sendo uma experiência... Participar da Game Jam Plus foi uma experiência muito boa. Pela primeira vez eu participei de uma Game Jam de 48 horas. Quase morri no processo, mas foi muito bom. Foi muito difícil. Como vocês podem ver, esse aí foi o jogo quando eu tinha feito nesse prazo aí. E aí, desde então eu tô melhorando o jogo, já tem quase um ano aí, né? Lancei o jogo hoje. Então o jogo melhorou bastante, né? Ainda mais com o apoio aqui do Hub. Teve bastante apoio aqui, o Matheus também me ajudou bastante durante o desenvolvimento do jogo. Né? E foi muito bom. Conheci bastante gente, participei de bastante evento, aprendi bastante coisa. E foi bem legal, gostei bastante. Vamos todo mundo entrar na Steam agora e marcar a wishlist para ajudar. Já bota aí. Se quiser comprar também não é ruim não. Gabriel, espero que você esteja aqui na final da Game Jam Plus em junho, falando aí dos números de vendas. Estamos ansiosos, com muita expectativa. E obrigado aí por participar da Game Jam Plus e por agora estar participando também desse movimento de publisher que a gente está chamando aqui. Com certeza. Obrigado. Vou invadir aqui o palco rapidão. Só queria comentar que um dos anúncios que a gente está fazendo por Real Umbrella hoje já passou de 100 mil visualizações no YouTube. Pessoal, lembrando que ele estava falando do marketing que vai fazer para vocês na Game Jam. Olha aqui, foi ele que trabalhou. Eu estou cuidando de uma parte do marketing dos jogos da Publisher e passamos de 100 mil, hein? Mais um Parabéns. Pode passar, acho que agora a gente vai mostrar. Esses são os nossos próximos lançamentos que a gente ainda vai ter dentro da Publisher. A gente tem mais 6 lançamentos. Vai desde o The Mary Show agora em outubro até o The Midnight Owl em março de 2026. Então temos aí, são 6 com 2, 8 jogos aí lançados nessa vertical de Publisher, né? E assim, pessoal, finalizamos o evento e damos início à 10ª edição da Game Jam Plus, a qual eu vou convencer o Matheus a fazer o porte do ganhador da categoria da Game Jam Plus. Aguardem. Obrigado a todo mundo presente. Vamos concluir ainda? Então vamos agora comer e beber. Tchau, pessoal. Ju,